Viva está com o Hora da Verdade. A nossa convidada é Marta Temido, eurodeputada do Partido Socialista, ex-ministra da Saúde, a quem agradecemos a disponibilidade para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, a Liliana Borges. Bem-vinda. Acabou de chegar de uma visita de trabalho com os socialistas europeus ao Médio Oriente na semana passada. Esteve em Rafah, no Egito, também esteve em Israel e na Palestina. Está a decorrer neste momento um cessar-fogo com troca de reféns e prisioneiros de parte a parte. Aquilo que lhe pergunto é que ambiente é que encontrou no terreno? Olá, bom dia Susana, bom dia Liliana, é um gosto estar aqui. O ambiente no terreno é sobretudo um ambiente de imenso sofrimento, quer do lado palestiniano, quer do lado israelita. E um ambiente onde quem vem de fora percebe que as ligações a um passado histórico de muita violência e de muito ódio mútuo são difíceis de quebrar, e é muito difícil quebrar o círculo vicioso do ódio, da inimizade, da violência, da desconfiança que existe entre uns e outros. Muita necessidade de reforço da ajuda humanitária, muita necessidade de reforço daquilo que é o acolhimento de pessoas que precisam de tratamento e que claramente não estão a ter a resposta suficiente designadamente do Egito, porque o sistema também está absolutamente sobrecarregado. Esse é um lado. O outro lado é o lado, evidentemente, daquilo que é a fragilidade do cessar-fogo e ainda a incerteza sobre se ele continuará ou se entrará em ruptura, na medida em que estamos a poucos dias de chegar ao fim da primeira fase e ainda não se iniciaram as discussões sobre os detalhes daquilo que é a segunda fase, e sabemos que a segunda fase implicaria também a libertação de mais reféns, mas também a saída dos israelitas de Gaza, e percebe-se que essa condição será dificilmente colocada em cima da mesa. E a partir do momento em que essa fase de troca de reféns e de prisioneiros que está prevista acabar, o cessar-fogo pode estar em risco ou até lá há muita incerteza ainda? Há muita incerteza ainda e essa é parte de alguma esperança. Há muito esforço da parte dos países vizinhos, concretamente do Egito, por meio de trabalhos diplomáticos muito discretos e muito soft, tentarem todos os dias fazer com que não aconteça a ruptura. Sempre que algo parece esgaçar, essa foi a percepção com que fiquei. O Egito está a tentar garantir que isso não acontece, seja articulando com Israel, seja articulando com a Palestina, seja, quando é necessário, falando também com a Hamas. Há uns meses defendeu que a União Europeia devia adotar sanções em relação a Israel. Mantém o pedido de suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel depois desta visita? Sem dúvida nenhuma, e hoje mesmo, por estes dias, está a acontecer uma alta conversação sobre o acordo de cooperação entre a União Europeia e Israel, onde estarão sentados o ministro de Israel e a senhora alta representante Kaja Kallas, e esse era um dos temas que eu gostava que pudesse ser tratado. Não está em causa Israel como um todo, não está em causa a população de Israel, está em causa a necessidade de infligir uma penalização, uma sanção financeira a um governo que, além de tudo mais, também está a prejudicar o seu próprio povo, porque uma outra das coisas que resultou evidente neste meu contacto foi que Israel não é uma democracia e, portanto, o governo do Sr. Netanyahu precisa de perceber que aquilo que é a política que tem seguido tem consequências e, designadamente na relação com a União Europeia, essas consequências são a clara violação de artigos de respeito pela democracia e pelos direitos humanos que são a base dos acordos comerciais. Israel e Netanyahu agora têm um apoio de peso, não é? Que é a administração Trump, Donald Trump. O futuro de Gaza é ser uma riviera de Israel e totalmente anexada?
Essa frase é por si só algo de absolutamente insuportável. Penso que todos aqueles que têm um pingo de decência, quando ouvem essa declaração do Sr. Trump, ficam absolutamente chocados e com uma compreensão daquilo que temos do outro lado do Atlântico. Mas claro que não, claro, evidentemente que esse não é o futuro para Gaza, a forma como... Idealmente, não é? A forma como olham para essas declarações os egípcios, os palestinianos e até israelitas com quem contactei é de uma profunda ofensa, mais uma ofensa. Não temos ouvido o secretário-geral das Nações Unidas sobre o que se passa no Médio Oriente. António Guterres está desaparecido em combate ou tem receio do efeito Trump? Ouvimos-lo tanto, foi a única voz a marcar o passo e as declarações relativamente a este tema e com tanta acutilância, sendo a única voz da decência durante tanto tempo. Não creio que seja isso, creio que neste momento há tanto a acontecer que é difícil acompanhar e sim, acredito que as Nações Unidas estejam também não com medo do efeito Trump, mas de alguma forma atordoadas com aquilo que, ao fim e ao cabo, é apenas o cumprimento daquilo que estava prometido. Mas, de alguma forma, o grande erro, não só das Nações Unidas, mas de todos aqueles que acreditam na ordem internacional, foi achar que talvez pudesse não acontecer. Paralisou a comunidade internacional, um certo Ocidente, em relação ao que podia vir aí. É muito desconfortável, desconcertante pensar que quem se dedica a pensar apenas este tipo de contexto, de fenómeno e de necessidade de reação não tinha um plano para esta evolução. Quando aquilo que estamos a assistir é apenas aquilo que estava anunciado. E parece que o único plano que existia era que o que estava anunciado não se concretizasse. Porquê que acha que isso acontece? Que não há uma preparação para um cenário que estava, como disse, completamente anunciado? Exatamente por o cenário ser tão mau que genericamente se achou que ele não se iria concretizar e porque de facto, apesar de tudo, o primeiro mandato do Sr. Trump foi muito diferente deste segundo mandato, mas a vida também está muito diferente e o mundo também está muito diferente. Houve uma ingenuidade por parte da União Europeia. Houve ingenuidade em preparação, vamos e venhamos, recordamos-nos bem dos discursos que a União Europeia fez quando o Sr. Trump iniciou funções, que estava ansiosa por trabalhar com ele, que lhe desejava todas as felicidades, que as relações transatlânticas tinham uma história longa e de sucesso e que iriam continuar. Hoje não é nada assim e portanto, hoje o que estamos aqui a assistir muito claramente é as relações transatlânticas como foram concebidas durante várias décadas terminaram. A União Europeia tem, além de todos os outros desafios internos, tem uma necessidade de investir na sua própria segurança, porque o guarda-chuva que se habituou a utilizar dos Estados Unidos e até da própria NATO pode lá não estar. O governo português tem defendido a criação de 2 Estados, Israel e Palestina, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem defendido que no tempo oportuno a Palestina será reconhecida como Estado. Admite que esta poderá não ser a melhor altura para reconhecer o Estado palestiniano, tendo em conta que existe este cessar-fogo e com Trump a querer tomar conta de Gaza? Não, parece-me exatamente o contrário. Parece-me exatamente que este é o tempo que não se pode deixar passar. Já se deixou passar, aliás, tempo demais, e nisso também governos dos quais fiz parte terão a sua cota de responsabilidade. Mas, muito mais importante do que chorar sobre o leite derramado é evitar que se aprofunde uma situação de insustentabilidade. Se nós dizemos que defendemos a solução dos 2 Estados, não podemos reconhecer só um. E, portanto, temos que reconhecer o Estado da Palestina. E mesmo isso é insuficiente para aquilo que é preciso fazer naquela região.
porque aquilo que é preciso fazer naquela região é a construção e a aposta num processo de paz sustentável e de cura, de cicatrização de feridas que têm décadas e que vai demorar muito tempo, imenso tempo, a conseguir ter sucesso. E, portanto, hoje já é tarde. Como disse, o governo de 8 anos do PS, de António Costa, poderia ter reconhecido, tem a sua cota de responsabilidade também, não ter reconhecido o Estado palestiniano. O que é que explica esta resistência? Estamos a ir atrás de Espanha? Do lado do PS. Agora, ao avançar no sentido do reconhecimento, eu acho que seguir os casos positivos é sempre bom. A vida mudou, o contexto mudou de qualquer forma. Aquilo que foram que foi a evolução no Médio Oriente depois de 7 de outubro, acelerou a necessidade de termos leituras muito firmes da comunidade internacional sobre uma resposta completamente desproporcional a um massacre terrorista. Isso não está em causa. Sejamos muito claros, o que aconteceu no dia de 7 de outubro com os raptos e os assassinatos em Israel foi um massacre, foi um ato terrorista profundamente condenável, para o qual não deve haver qualquer contemplação. Isso não invalida que a forma como a resposta foi conduzida e continua a ser conduzida, e mesmo em ambiente de cessar-fogo, se assista noutras zonas, designadamente na Cisjordânia, a violações diárias, sistemáticas daquilo que são direitos essenciais, não tenha uma resposta da comunidade internacional. A comunidade internacional, o Mitterrand dizia, conta-se, em relação quando sentia as suas próprias incapacidades, on peut si peu. E de facto a comunidade internacional nestes tempos pode tão pouco, mas ainda pode alguma coisa. Façamos aquilo que está ao nosso alcance, porque um de nós pode fazer a diferença, e isso é uma coisa que me custa muito. Quando olho para muitos dos atores políticos, essa incapacidade de fazerem aquilo que está ao seu alcance. Pode ser pouco, mas é aquilo que nós podemos fazer. Vamos falar de Ucrânia, porque esta semana assinala-se o 3º ano de guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos da América estão a preparar um acordo com Kiev para a exploração de minerais e de terras raras. A Ucrânia, no seu entender, é uma pergunta, está aqui a vender-se para poder defender-se? Não está a vender-se para poder defender-se, mas ouviu como todos ouvimos, em choque, aquilo que foram as condições do Sr. Trump. Se querem o nosso apoio, têm que pagar. E pagam com aquilo que são as vossas riquezas. Todos os dias a humanidade desce um degrau, nestes tempos em que vamos vivendo. E quando achamos que já não é possível descer mais degraus, os líderes dos países para os quais nos habituámos a olhar como democracias brilhantes, fulgurantes, vivas, descem mais um degrau e dão-nos mais um. Tornou-se um negócio. Tornou-se um negócio. A paz tornou-se um negócio. A guerra já era um negócio. E a paz agora também é um negócio. E, portanto, é isso que o Sr. Zelensky e os ucranianos têm depois destes 3 anos de defesa de um conjunto de valores. Porque vamos lá ver, qual é o grande pecado da Ucrânia? O pecado da Ucrânia é o da luta pela sua autodeterminação. E penso que nós não compreendemos exatamente bem o que é que isso quer dizer para todos os povos que lutaram pela sua autodeterminação, desde as nossas antigas colónias até, concretamente, hoje, aquilo que é a situação geopolítica de vários países do leste europeu, uns em guerra, como a Ucrânia, em guerra armada, outros debaixo de ameaças híbridas, como é o caso, por exemplo, da Moldova. E é uma situação em que se percebe que um determinado país querer continuar a ser politicamente autodeterminado e decidir o seu próprio futuro está em causa por interferências de outros Estados. Isso não é aceitável. E acha que o envio de tropas de países da União Europeia para a Ucrânia passou de uma hipótese para se tornar uma realidade a curto prazo? Acho que forças de paz serão uma necessidade.
Percebo que a União Europeia não deva, não queira, não possa estar de fora. Se me pergunta se a necessidade de defesa, de outro tipo de defesa, é hoje menos de afastar do que era há uns meses atrás, também me parece que sim, porque se há algo que hoje devemos ter lucidez de dizer, é que o mundo está a mudar muito depressa e os riscos são muito grandes. E riscos que nós não pensávamos que existissem sobre a União Europeia e sobre a Europa, existem. E uma paz na Ucrânia, que não seja uma paz sustentável, duradoura, estável, é um adiar de um novo conflito. Num mundo tal qual ele é agora. Claro que o mundo pode se tornar outra vez um lugar muito mais... Para si é inevitável o envio de tropas, se não for agora, mais à frente, de paz, e sem ser de paz, de paz. Só de paz. É disso que estamos a falar. Sim, de manutenção de uma paz que seja mais ou menos duradoura, não de apoio à defesa ucraniana. Neste momento isso não está em cima da mesa. E todos os atores políticos, Macron, o presidente francês, tem feito essa proposta já desde 2022. Nós próprios discutimos isso quando foram as eleições, a campanha das eleições europeias. E aquilo que na altura parecia um lugar longínquo, é hoje um cenário mais palpável. Realista. Mais realista, mais lúcido. E se nós não tivermos a coragem de lucidamente evoluir com o mundo que evolui à nossa volta, mesmo sabendo que somos adversos à guerra, somos adversos à militarização, somos adversos à necessidade... Gostaríamos que o mundo fosse diferente, temos que ter a percepção do mundo em que vivemos. E o mundo em que vivemos é, infelizmente, muito complexo e pode nos levar a equacionar realidades com as quais não convivíamos, sobretudo em Portugal. A nossa geografia protege-nos muito, faz-nos sentir como que se estivéssemos a salvo daquilo que os países do leste europeu sentem de uma forma existencial. Quando se classifica a guerra da Ucrânia como uma ameaça existencial, eu penso que nós, aqui no Ocidente, na Península Ibérica, sobretudo em Portugal, não temos bem a percepção do que é que isso quer dizer. Eu não estou a querer fugir à pergunta. Eu estou apenas a querer dizer... fosse clara, por acaso. Eu estou apenas a querer dizer que forças de paz, sim, penso que é algo que reúne consenso e que fará sentido. Necessidade de pôr exércitos, isso não está em cima da mesa neste momento, mas não se pode afastar em definitivo, como nada se pode afastar em definitivo na vida. E nesse caso, como é que o Partido Socialista vai posicionar-se se esta eventualidade se concretizar, não estando a falar de forças de paz? Eu não falo pelo Partido Socialista, falo apenas por aquilo que é a minha então, percepção. A Marta Temido, na altura, como é que se irá comportar? É um contexto que gostaríamos muito que não se concretizasse, mas que depende daquilo que possa estar em causa. Mas é preciso ter um plano B, não é? É claro que é preciso ter um plano B, mas o plano B neste momento é continuar a apoiar a Ucrânia com todos os meios e com todas as condições para que seja assinada uma paz justa e duradoura. E para que não seja uma capitulação. Porque uma capitulação é apenas um adiamento. Se calhar, se tivéssemos negociado essa paz há uns meses atrás, o contexto não seria tão adverso. Hoje o contexto é francamente adverso. E o que me parece é que, neste momento, a União Europeia não pode dar-se ao luxo de deixar de apoiar a Ucrânia. Desejavelmente, da forma que o tem feito, mas não colocando completamente fora de hipótese outros cenários que possam existir. Isso não é possível. Só uma pergunta em relação à hipótese de criação de um exército único europeu
de que tanto se tem falado e tantas vezes adiado ou é uma ideia recusada, se isso neste momento tem de começar a ser ponderado com realismo? Não há cenários que possam deixar de ser hipotizados neste momento. Esse, se calhar, foi o erro dos últimos meses. Foi não se pensar em todos os cenários. E, portanto, se me pergunta, acha que isso deve ser considerado? Acho que deve ser ponderado. Aliás, era uma ideia inicial da própria União Europeia. A ideia de um exército com forças, com membros dos vários países. Nós quisemos ser um projeto de paz. Nós somos um projeto de paz, mas estamos claramente a compreender que a única forma de manutenção da paz, muitas vezes, é o recurso à força. E o recurso à força para a autodefesa e para a defesa de valores e determinar ideais e modos de vida. E nesta defesa de valores fala-se muito daquele que deve ser o bolo de investimento na defesa. Até onde é que um país como Portugal pode ir? Já se antecipou a meta dos 2%, fala-se também de 3% de investimento na defesa, 5%, como já defendeu o Donald Trump, para os países da NATO, é uma meta que lhe parece desejável, justamente para estarmos preparados, como disse, e não ser para a União Europeia e para os países da União Europeia não serem novamente ingênuos com um cenário mais perigoso. Vamos lá ver. Primeiro, antes de mais nada, convém cumprirmos as metas que já assumimos. Não vale a pena estar a subir os números, fala 3%, 5%, quando nós ainda não atingimos os 2%. A própria Alemanha, que ontem foi a votos, atingiu agora os 2%. O secretário-geral da NATO já disse que mesmo a antecipação não é suficiente. Já. Eu compreendo, mas se os Estados-membros não o assumirem, não vai resolver nada. O secretário-geral da NATO pode dizer o que quiser, se os Estados-membros não avançarem com essas contribuições, isso não vai acontecer. É evidente que... O desejável é acelerar o investimento na defesa. É indispensável, não é desejável, é absolutamente indispensável. Felizmente, nós, em Portugal, ainda temos algum distanciamento relativamente àquilo que é essa iminência, mas é mesmo uma iminência. Nós vamos precisar... Isto, a esquerda, há bocado com outras pessoas, brincávamos, diga lá alguma coisa de esquerda, e eu agora estou-me a sentir debaixo desse holofote. A nossa esquerda e outros eurodeputados, com os quais tenho excelentes relações, mais da esquerda, dizem-me, mas isso não é estar a alimentar o complexo militar, isso não é estar a alimentar o discurso dos Estados Unidos, isso não é estar a fazer o jogo de quem quer uma cultura de guerra permanente e do negócio das armas. Neste momento é indispensável para a nossa sobrevivência nós fazermos esse investimento. A partir do momento em que corremos o risco de não poder descansar no Tratado de Washington e no apoio dos vários países da NATO àquilo que são as necessidades de defesa da União Europeia, nós temos que ser autossuficientes. E já isto não é nada que nós já não tínhamos experimentado no passado, quando foi, por exemplo, a questão energética ou da pandemia. Ou da pandemia. No fundo, o que é que nós estamos... A indústria europeia colapsou. O que é que nós estamos a assistir, recorrendo, como com a crise energética, as nossas dependências da Rússia e de outros atores que se transformaram em atores inimigos, também nos deixaram prestes a colapsar. Portugal não teve o mesmo impacto que teve a Alemanha, que ainda hoje tem o seu modelo económico completamente debilitado porque dependia extraordinariamente da Rússia. O que é que estamos aqui a dizer? Que por muito que este não fosse o mundo em que nós gostaríamos de estar, passámos 70 anos, 80 anos a defender uma ordem internacional baseada em regras, o respeito pelo multilateralismo, a pacificação entre os povos, a prosperidade. Neste momento, a guerra que nos é colocada é uma guerra contra tudo isto. E defender tudo isto implica reforço da defesa, equacionar cenários com os quais nunca sonhámos, enfim, ter um plano, como há bocado me perguntavam no início, para responder lucidamente
a esta nova realidade. Vamos avançar para as eleições na Alemanha, que decorreram este domingo. Perante estes resultados eleitorais que deram a vitória à CDU, mas sem conseguir fazer maioria sozinho, como é que comenta esta subida estratosférica da alternativa para a Alemanha, a AfD, no atual contexto internacional, depois de tudo aquilo que estivemos aqui também a falar? Evidentemente muito preocupante, mas mais preocupante do que o resultado da AfD hoje, 2025, é o provável resultado da AfD se não formos capazes de fazer um conjunto de coisas, leia-se plural mas estático, forças democráticas, em 2029. Não posso esquecer que hoje já são poucos. Já está a prever que a AfD, nessa altura, possa ter um resultado ainda mais significativo? O que estou a dizer é o seguinte: nós, na União Europeia, em Portugal, habituámos-nos, crescemos, as nossas gerações cresceram na percepção de que o mundo ia ficar melhor. E o mundo não está a ficar melhor. Isso pode gerar dois tipos de sentimentos. Ou a lucidez de trabalhar para que ele fique melhor, ou um sentimento de frustração, de incompreensão, de que tudo está mal, e é muito esse sentimento que alimenta os extremos. Ou nós temos um discurso corajoso de dizer que a vida não é sempre como nós gostaríamos que fosse, mas que nos cabe todos os dias trabalhar nesse sentido, por muito que isto pareça uma coisa pouco concreta, mas é o ideal, é a visão. Ou então vamos ser sempre derrotados. E porquê é que me preocupa o 2029? Porque a CDU e o SPD, e quem quer que seja que vá para o governo, terão a dificílima responsabilidade de recuperar a Alemanha de um contexto económico, ideológico, até por causa das questões da migração, geopolítico, muito complicado. E, portanto, não vão ser anos bons. Não vão ser anos bons. Mesmo com o SPD os eleitores no governo. Mas o SPD não faz milagres. Ninguém faz milagres. Vamos lá ver. Acho que esse também é o pedido para a sociedade. Atenção, a política não faz milagres. Os políticos não fazem milagres. E não é por serem corruptos ou incapazes ou maus políticos ou apenas por serem políticos como alguns tentam vender. É porque o mundo não é exatamente sempre como nós gostaríamos. E, portanto, convém que tenhamos todos a lucidez de fazer a nossa parte. E em determinados postos, em determinados lugares, ter a clarividência, a percepção e a visão de não abdicar de determinados valores. E a CDU corre esse risco? A CDU alemã, claro. Sim. A CDU corre esse risco porque o discurso de Merz é bastante menos moderado do que, por exemplo, de Angela Merkel, não é? Se há aqui um risco de Merz se deixar encantar pela AfD. Certo. Sim, é uma possibilidade. Ele tem reiteradamente dito que não. Não vejo o que é que ganhasse com isso. Não vejo o que é que ganhasse com isso. Se calhar ganhava mais com isso o SPD, não os alemães, mas o SPD, do que propriamente Merz, porque iria obrigar a AfD a ir para a decisão e, portanto, de alguma forma a desmascarar-se. É sempre a forma de mostrar a quem só critica que não é assim tão fácil apresentar soluções, mas penso que aquilo que está em cima da mesa é uma recuperação de um modelo económico que foi muito afetado, mais do que por razões políticas, por razões de contexto. A questão da crise dos combustíveis, a questão do setor automóvel, a questão da alteração da relação com os Estados Unidos. Repara, a Alemanha depende, em termos de segurança, totalmente daquilo que é a realidade de outros países e, portanto, isso alterou-se. A Europa não aprendeu com a pandemia, por exemplo? Isso não aprendeu. Isso posso dizer que não aprendeu. E não foi só em matéria de saúde. Sim, porque já na altura se falava de que era preciso mudar todo o contexto industrial europeu.
Nada disso aconteceu, entretanto, e já passaram 5 anos. É muito engraçado porque, de facto, o Sr. Scholz dizia que, quando foi a guerra da Ucrânia, que era um ponto de viragem. E aquilo que nós verificamos é que o ponto de viragem não teve grandes consequências em termos da capacidade de acompanhamento do ritmo. Na altura o medo era a China, não é? Sim. A China continua lá, é preciso não nos esquecermos dela. Quer dizer, mas neste momento não há... O problema está mais ao oeste. Assim. Nós olhávamos para a Rússia como o risco, o parceiro de risco. Olhávamos para os Estados Unidos como um parceiro seguro. Evoluímos. Não podemos cometer o mesmo erro em relação a outros parceiros. Haverá sempre da parte deles os seus interesses próprios acima de quaisquer outros interesses. Relativamente à China, a questão é uma questão comercial. Passando das eleições em 2029 na Alemanha para as eleições presidenciais de 2026 aqui em Portugal, já defendeu que o PS deve ter uma candidatura única, uma personalidade com grande experiência política nacional e internacional, e aqui estou a citá-la. Deu como exemplos António Vitorino e Augusto Santos Silva. Ainda acredita que Santos Silva poderá ser candidato? Ou a sua aposta está mais em António Vitorino? Isso é uma pergunta que só os próprios podem responder. Eu posso ter desejos pessoais que não vou naturalmente partilhar, até porque corro o risco de que eles não se concretizem. Isso quer dizer que não acredita na candidatura de Santos Silva? Como? Quer dizer que não acredita na candidatura de Santos Silva, de António Vitorino? Estou a insistir nestes dois nomes porque foi aqueles que apontou. Porque são os nomes que, na minha perspectiva, daqueles que se têm referido e que têm vindo a público, como ainda não tendo afastado a hipótese de avançarem, outros haveria, Mário Centeno, mas afastou a hipótese de avançar, que poderão responder àquilo que me parece que é a complexidade deste mundo, e cada vez que todos os dias ele se torna mais claro que precisamos de alguém que esteja muito preparado para lidar com as complexidades deste mundo. Mas isso será uma decisão que só cada um poderá tomar. Ouvi-se falar de muitos homens candidatos, não mulheres candidatas. O PS ainda não tem a sua candidata mulher presidenciável. É algo que faz parte de uma determinada ainda forma de olhar para a nossa sociedade. Não, se me pergunta se isso me preocupa, não. Às vezes os homens têm, se quisermos dividir o mundo entre homens e mulheres, os homens têm-se a si próprios em muito alta conta. E as mulheres são mais, diria eu, mais lúcidas, mais conscientes. Refletem mais nas decisões. Refletem mais nas decisões, é o que é. Não me parece que isso sejam características negativas. Portanto, não tenho a certeza que gostasse que as mulheres fossem mais atrevidas, digamos assim. Mas sim, aproveitando essa boleia, se alguma vez ponderou ser uma presidenciável, mais um nome para o lote, não de agora ou mais à frente? É um lote que não me parece que esteja muito bem frequentado. Não? Nem sendo é um mulher... lote que não me parece que esteja muito bem frequentado. Não, porque, vamos lá ver uma coisa, eu entendo que quando as pessoas se abalançam a uma determinada responsabilidade, têm que sentir que têm a preparação suficiente para o fazer. Evidentemente que não sinto que tenha essa preparação, mas mais do que isso. Daqui a 5 anos, se calhar... Daqui a 10? Daqui a 20, com a esperança de vida a aumentar... Só para lhe dar mais 2 mandatos a avançar. Não, o tema não é esse. O tema é que acho sinceramente... que nós... Há o princípio de Peters, não é? Falava-se muito antigamente do princípio de Peters, promoção de cada um até ao lugar, até ao máximo da sua incompetência. E acho que é algo que nós devemos evitar. Passos pequenos, passos seguros, não precipitar a vida, deixar que ela aconteça, não ter aspirações, permitir que a vida siga o seu caminho, uma certa tranquilidade e um certo afastamento, acho que são coisas muito positivas. Mas não excluiu de todo.
eu não excluo, agora vou citar, posso acabar a citar Augusto Santos Silva, dizer, nem a Junta de Freguesia, mas não está de todo em todo no meu horizonte. O que está neste momento é aquilo com que me comprometi perante os portugueses. Cumprir o meu mandato no Parlamento Europeu, estar lá estes 5 anos e nestes 5 anos, que são 5 anos muitíssimo difíceis, trabalhar para que a Europa não sussobre, porque é mesmo isso que está em riscos de acontecer. Sobre presidenciais ainda, o debate começou demasiado cedo. Pedro Nuno Santos falou cedo demais sobre presidenciáveis, apontou demasiados candidatos. O que é que acha que aconteceu e o que é que está a acontecer sobre as presidenciais neste momento? De alguma forma houve uma aceleração do calendário. Por força de alguns na altura, protocandidatos que marcaram o ritmo, e estou a falar de Luís Marques Mendes, estou a falar hipoteticamente de Gouveia Melo, e que, portanto, puseram pressão nos outros potenciais candidatos para também saírem a terreno. Neste momento, creio que há um abrandamento, há, portanto, um lote de pessoas que são potencialmente candidatos e que vão ocupando o espaço público em debates, em eventos, em iniciativas, e há depois não há qualquer atraso do Partido Socialista. Há ainda um ano de tempo cronológico. Certo, mas há pelo menos umas eleições muito importantes, não menos importantes, são todas as eleições importantes, evidentemente, que são as autárquicas. E portanto, eu diria cada coisa por sua vez. Não nos podemos esquecer, o PS venceu as últimas eleições, as eleições europeias. É uma coisa que é muito esquecido, mas que aconteceu. E portanto, e até muitos poucos dias antes das eleições europeias, a crítica era: o PS ainda não tem candidatos. Vamos acreditar que a estratégia que está desenhada de vencer as eleições autárquicas e depois, ou concomitantemente, mas mais adiante, tratar também das eleições presidenciais, vai dar os seus resultados, até porque os portugueses, tenho a certeza que estão muito mais preocupados com muito mais fatos da sua vida do que propriamente com quem são os candidatos. Gouveia Melo apresentou-se como, num artigo publicado no Expresso, apresentou-se como estando ligado ao socialismo e à social-democracia. Isto é vestir o fato do puro centro-esquerda europeu? O PS tem aqui um nome que pode apoiar? Porque foi isto que ele escreveu no primeiro parágrafo do artigo. Uma vez mais, só o PS poderá responder a essa questão. O que me parece é que há aqui um esforço de construir uma equidistância entre partidos políticos que, de alguma forma, também pode ser visto como um afastamento dos partidos políticos. E como eu não acredito no afastamento dos partidos políticos, acredito na participação também através dos partidos políticos, não só através dos partidos políticos, não comum dessa leitura. E trabalhou diretamente com o agora com muito gosto. Sim, militar, com muito gosto. Não é? É verdade. Na altura da pandemia. Não o poderia apoiar na sequência disso, numa segunda volta, sem candidato do Partido Socialista, por exemplo? Não faço a menor ideia como é que vai evoluir, como é que vão evoluir as coisas, mas confesso-lhe que há uma coisa que para mim é muito preocupante, não é preocupante, é desconfortável, que é a ideia das pessoas se apresentarem numa arena política dizendo que não querem nada com a política. Eu sei que a coerência coerência é algo que vai estando em desuso nos tempos que correm, mas se eu não quero nada com a política, vou para a política. Se eu não sou um político, vou-me dedicar à política. Sim, porque ser Presidente da República é ser um político. Não é um cargo tão executivo, não é como estar no governo, portanto é um poder diferente. É estar na política.
E, portanto, há aqui algumas contradições que para mim ainda não tiveram resposta, não quer dizer que não tenham. Mas o meu ponto é que não é um fazedor, como Gouveia e Melo diz isso ter sem perfil. dúvida. O Sim, cargo não do estava a Presidente da entendê-la. República é mais um cargo político, digamos assim, tem mais essa aura de político do que propriamente estar no governo e É executar. uma magistratura de influência, já muitos lhe chamaram isso, e a não ser que aceitássemos uma subversão dos papéis de cada um, outra coisa não é aceitável. As minhas relações curtas com o Sr. Presidente da República foram sempre respeitadoras das fronteiras de intervenção de cada um. E bem sabemos que quando, porventura, há alguns titulares do cargo o não fizeram, isso lhes valeu censura e, no fundo, colocarem-se fora do PEC, colocarem-se fora daquilo que são as suas áreas de intervenção. Portanto, não vejo como é que possamos transformar o Presidente da República num fazedor, pelo menos no sentido próprio do termo. Como é que vê a possibilidade assinalada por Gouveia e Melo de dissolver o Parlamento caso considere que o Governo não está a cumprir as promessas eleitorais? Isso não tem... Vamos lá ver. Bem sei que os tempos que vamos vivendo são de surpresas, mas isso não tem enquadramento constitucional, não tem guarida constitucional, e tenho a certeza, um Presidente da República também não é só ele próprio, é uma equipa de vários saberes, de vários conhecimentos, e o Presidente da República é o primeiro guardião da Constituição e, portanto, tenho a certeza que terá sido alguma incompreensão que houve do nosso lado como receptores ou do lado do emissor quando fez essa nota. Já falámos aqui de autárquicas. Chegou a ser apontada como a escolha do Partido Socialista para a Câmara de Lisboa. Teria Marta Temido mais hipóteses do que tem Alexandra Leitão neste momento? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Em primeiro lugar, tenho a certeza que a Alexandra Leitão vai fazer uma excelente campanha e que é uma excelente candidata pelo Partido Socialista, e eventualmente representando também outras forças de esquerda à Câmara Municipal de Lisboa. Conheço bem a Alexandra Leitão. E, portanto... Ricardo Leão, há umas semanas, neste programa também, o autarca de Loures dizia que a Alexandra Leitão tinha ali uma missão difícil e que era difícil ganhar a Carlos Moedas. Porquê que é tão difícil ganhar a Carlos Moedas? Porque é um incumbente? O incumbente parte sempre com vantagem, e isso é do beabá político, é a primeira coisa que se aprende. Mas Carlos Moedas também tem uma máquina de comunicação muito forte a trabalhar com ele, e isso nos tempos que correm é uma grande vantagem, porque as pessoas ouvem muito aquilo que é a comunicação e nem sempre têm disponibilidade para ressoar aquilo que é a realidade. Isso por um lado. Depois Carlos Moedas de alguma forma também incorporou um personagem que lhe é favorável, que é o Coitadinho. Nós brincávamos, isto não é com nenhuma má intenção, mas Calimero, a culpa é sempre dos outros. Aliás, é por isso que tantas vezes é visado pelos programas até humorísticos. Então, mas isso não implica para o Partido Socialista já estar no terreno a fazer campanha? Porque Alexandra Leitão ainda não está ativamente no terreno. Está na arena parlamentar, mas não a fazer campanha em Lisboa. Já devia estar. Mas tanto quanto sei, estará em muito poucos dias. Porque para as autárquicas também já não falta muito tempo. Não falta, é verdade. Parte com essa desvantagem, não é? Sim, mas essa desvantagem tem uma outra vantagem, que são as propostas concretas que apresenta, e é o espírito de mudança que encarna, e é a capacidade de fazer que representa, e é um discurso que não é um discurso seródio, em relação, e é um discurso frontal. Portanto, acredito que isso também seja relevante. Além de que as equipas, mais uma vez, são muito relevantes naquilo que é a atuação de um Presidente de Câmara. E a Alexandra Leitão sempre também teve a capacidade de E já devia ter recriar. abdicado da liderança parlamentar?
Não é tempo disso ainda? Vamos lá ver. Penso que a apresentação da candidatura, a apresentação formal da candidatura de Alexandre Leitão acontecerá nos próximos dias. E, portanto, a partir daí o calendário naturalmente se acelerará. E volto e insisto naquilo que foi o tema das últimas eleições, aquelas que o PS ganhou, das eleições europeias, onde também estávamos todos muito atrasados e depois acabámos por vencer num contexto muito desfavorável, porque tínhamos sido governo, tínhamos deixado de ser governo, embora com o mesmo número de deputados. Portanto, vamos certamente ter nos próximos dias, semanas, uma aceleração do calendário e a apresentação de tudo aquilo que é importante para os lisboetas acreditarem nas propostas de Alexandre Leitão. Estas autárquicas podem ser um plebiscito para Pedro Nuno Santos? A liderança poderá estar em risco se o resultado for pouco sim? As lideranças estão sempre em risco. Acredito que os líderes tenham, e Pedro Nuno Santos, que é um homem com uma enorme capacidade de análise política, perceba perfeitamente isso, mas, uma vez mais, Pedro Nuno Santos, o PS, venceu as últimas eleições e isso não tem sido suficientemente recordado. As próximas eleições autárquicas são aquelas que nós venceremos se tivermos mais câmaras ganhas, se tivermos a liderança da Associação Nacional de Municípios e temos todas as condições para o fazer. Temos bons candidatos nas principais cidades, temos bons candidatos nas cidades mais pequenas, nos municípios mais pequenos e, portanto, vamos a isso. Estava aí a dizer que as lideranças estão sempre em risco. O que é que pode colocar suficientemente em risco a liderança de Pedro Nuno Santos? Para mim faz parte da forma como eu olho para a vida. Mas objetivamente... Não, mas para não deixar aqui mal entendidos. Porque isto tem a ver com a minha própria relação com a vida e com os lugares. Não tem a ver com nenhum estado de espírito do partido ou nenhuma leitura sobre a situação do partido. Tem a ver com todos nós, quando estamos na política, estamos sujeitos à avaliação constante dos pares e dos eleitores. E, consequentemente, as lideranças não são estáticas, são dinâmicas. Neste momento, se vejo algum motivo para isso acontecer, não. Mas recentemente assinalou algum desconforto com as palavras de Pedro Nuno Santos em relação, por exemplo, à política das migrações, da imigração em Portugal. Esse desconforto já foi esclarecido, entretanto? Concorda com esta estratégia? Vamos lá ver. Não é um desconforto, é uma constatação de que há aspectos em relação às políticas migratórias que nós não podemos escolher em função daquilo que é a leitura social que vamos recebendo. Embora a leitura social seja relevante. E neste equilíbrio, penso que foram mal interpretadas as declarações de Pedro Nuno Santos. E foi isso que referi. Desde logo, quando muita crítica surgiu, por exemplo, em relação a uma expressão que a uns pode soar mal, mas, e na altura frisei isso, era, por exemplo, o título de uma pasta de um comissário, que é o modo de vida europeu. E, portanto, reduzir aquilo que é complexo a uma simplicidade de pretos e brancos que a vida não tem, parece-me que é um mau serviço. Bem sei que a comunicação tem horários, tem exigências, a mensagem tem de ser rápida, que não cabem cá dentro todas essas subtilezas e essas complexidades. Mas é a vida. Se não tivermos tempo para isso, não vamos conseguir nos entender efetivamente. Vamos passar para outro tema, a sua área. Noutra vida anterior, a saúde. Obrigada por me fazer rir. No início deste mês, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que também conhece bem, veio dizer que o Governo não tem nenhum plano para o Amadora Sintra para resolver este aspecto específico da cirurgia do hospital. É conhecido o contexto do Hospital Amadora Sintra. Aquilo que lhe pergunto é que comentário é que lhe merece esta frase e gostava de lhe fazer uma provocação se é bem-vindo ao clube. Susana, Liliana e todos os que nos ouvem. Bem, eu fiz um voto de não comentar saúde.
e sobretudo não comentar a vida do Serviço Nacional de Saúde. Por várias ordens de razões, designadamente porque sei bem o quão difícil é estar a ser Ministra da Saúde. E porque me magoaram demasiadas vezes comentários de outras pessoas que foram anteriores Ministros da Saúde e que parece que não conseguem sair do fato. Eu saí do fato. Eu saí do fato. Saí do fato. Eu não sou Ministra da Saúde. Já fui. A senhora Ministra saberá hoje, muito melhor do que eu, quero crer que sim, o que é importante para o Serviço Nacional de Saúde. Os vistos para o Amadora Sintra não sabe o que é que o Partido Socialista, como militante do partido e tendo, enfim, o cargo que tem, o que é que tem a dizer sobre esta ausência de resposta? Olha, que nunca me passou pela cabeça responder assim. Isso posso lhe dizer, porque se algum dia dos 4 anos em que fui Ministra da Saúde tivesse dito que não tinha nenhum plano, ninguém, nem na oposição, nem na comunicação social, nem no meu partido, me permitiria continuar a ser Ministra da Saúde. Mas o foco na saúde, apesar de as dificuldades diárias continuarem, o foco na saúde também é outro. E é muito distinto daquilo que era há 4 anos atrás. Penso que as pessoas enfim, estão mais condescendentes. Estão mais condescendentes. A população, sobretudo a comunicação social. E até, de alguma forma, os políticos. Politicamente penso que há um plano claro para mais explícito ou implícito, para acabar com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, de alguma forma, aquilo que nós estamos a assistir é à implementação dessa agenda. E já disse muitíssimo mais do que aquilo que poderia, do que os meus votos me permitiam. Perante tudo aquilo que tem assistido, ainda acha que a criação da direção executiva do SNS foi uma boa ideia e foi uma boa solução? Não tenho qualquer dúvida. Um modelo é um modelo. Se depois ele é adulterado e desfeito e, no fundo, acaba por ser bastardado, isso não é culpa do modelo. O PS tem acusado a Ministra de Saúde de manipular os números do setor, nomeadamente sobre os utentes sem médico de família. O governo do PS nunca fez isto? Eu nunca fiz isso. Aliás, se recordarem e se forem verificar, eu sou aquela pessoa que aparece numa audição posterior ao Sr. Primeiro-Ministro ter apresentado uns números que eu depois me dei conta que estava a ler mal, a dizer e a escrever: eu ontem disse uns números mal nesta casa. Uma coisa é erramos todos. Outra coisa é aldrabar. Quando fazemos isso, temos que ter a percepção que quem anda na vida pública só tem uma coisa a seu favor, porque tudo o resto é volátil, é a confiança das pessoas. E se por erro damos uma informação que não é correta, pede-se desculpa e corrige-se. Deliberadamente dar informação incorreta, isso é o princípio do fim. Isso é o princípio do fim. Estão praticamente terminados os trabalhos na Comissão de Inquérito sobre as gêmeas que receberam tratamento no Hospital Santa Maria. António Lacerda Salles foi o bode expiatório desta história, o PS deixou-o cair e Marcelo Rebelo de Sousa sai bem deste processo todo? Olha, Liliana, este é um caso do qual ninguém sai bem. Se me pergunta se é um caso que me deixe confortável, não. Também já tive a oportunidade de o dizer. É uma situação em que tudo poderia ter sido feito da mesma maneira sem se cometerem os erros, até de comunicação, que foram cometidos. Porque as crianças tinham direito ao tratamento, eu já disse isso neste estúdio há uns meses atrás, a outras colegas suas, as crianças tinham direito ao tratamento, o tratamento era o indicado como os médicos reconhecem, a única coisa que houve foi, e não é pouco, um voluntarismo de resolver uma situação por portas travessas que depois maculou todo o processo. E isso aqui a Lacerda Salles tornou-se, enfim, o sacrificado.
E isso a mim penitencia-me. Eu não acho que se possa sacrificar quem quer que seja, ou que alguém possa ficar a ser apontado como a única pessoa que errou. Tudo, eu sempre disse, tudo o que E o aconteceu no PS Ministério... também contribuiu para isso. Não vi isso a acontecer. Isso não posso acompanhar, não. Porquê é que diz que o PS também contribuiu para isso? Não? Porque, a dada altura, o Partido Socialista, como partido, não segurou e não deu conforto às posições de Lacerda Salles. Ou acha que sim? Acho que sim, acho que sempre vi o Partido Socialista, designadamente na Comissão de Inquérito, a fazer o melhor possível para apurar a verdade, que era para isso que existia a Comissão de Inquérito, e, naturalmente, explicar a verdade no seu contexto. Foi isso que também senti quando fui à Comissão Parlamentar de Inquérito. E, sobre o caso, insisto, tudo poderia ter sido feito da mesma forma se tivéssemos sabido utilizar aquilo que são os canais corretos. As crianças teriam sido ao mesmo tratadas, etc, etc. Infelizmente, às vezes, as pessoas pensam que uma porta travessa é melhor do que uma porta direita, não é? Está terminado este Hora da Verdade. A nossa convidada foi Marta Temido, eurodeputada do Partido Socialista, também ex-ministra da Saúde, de um governo do PS. Este programa teve a gravação áudio de Rui Glória, a gravação vídeo de Marta Pedreira Michão e terá a sonorização de Diogo Casinha. Regressamos na próxima semana.